vamos serenando nossos corações, esquecendo um pouquinho o mundo lá fora, nos concentrando aqui dentro, por nós mesmos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, por mais uma oportunidade de poder estar aqui, comungar junto com os nossos irmãos. Agradecer o pão de cada dia, agradecer pela vida, agradecer pelos familiares, pelos filhos, pelos amigos, agradecer por nossa saúde e pedir que nos ilumine cada dia mais. E com essa oração, vamos então dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Nós vamos ouvir a exposição do nosso irmãozinho Daniel. Então, boa tarde a todos. Que a paz de Cristo e o amparo da espiritualidade estejam conosco. Então, nós vamos dar a continuidade à leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Com o capítulo Não Vim Destruir a Lei. A gente já viu nas semanas passadas as 3 revelações. Então eu vou fazer um apanhado geral, recapitulando um pouquinho de cada, e aí já dou a introdução da leitura do Evangelho e já inicio a explanação do tema de hoje. Dentro da primeira revelação, ela vem tratar de Moisés. Tá? Ele recebeu de Deus os 10 mandamentos e uma série de leis, de 613 leis, que vieram, de uma certa forma, regular as relações entre os homens. Então Moisés, ele nos apresentou a questão da justiça, a questão do direito. Ele veio lembrar aos homens sobre os nossos deveres, sobre as nossas responsabilidades, né? Da forma que eles têm que se tratar entre si. E nos trouxe ao mesmo tempo, nos levou à prática do monoteísmo, né? Que é aquela crença que nós devemos ter em um único Deus. E aí, vindo para a segunda revelação, vem tratar diretamente de Cristo. Né? Cristo, então, ele veio à Terra, trouxe a nós a mensagem do Evangelho e trouxe um dos maiores ensinamentos, que é na sua mais pura essência. Cristo vem falar diretamente do amor. Aí ele vem nos ensinar a questão do amor, da questão do perdão, da caridade, do respeito pelo próximo. E entre tantos ensinamentos, a mensagem do amor fraternal, que todos nós somos filhos de um mesmo Deus, de nós amarmos a Deus, de amarmos aos nossos semelhantes, da mesma forma que nós nos amamos na mesma proporção, né? Do amor que nós temos conosco mesmo. E depois, na terceira revelação, vem tratar diretamente sobre o Espiritismo, né? Que veio nos trazer o Consolador prometido, que nos vem trazer a luz, a mensagem de entendimento para todos aqueles que buscam um esclarecimento dentro da doutrina espírita. Venham nos ensinar da continuidade da vida, da evolução do espírito através da reencarnação, das múltiplas existências que nós temos em outros mundos, da comunicação dos encarnados e desencarnados através da mediunidade. Enfim, o Espiritismo, ele vem nos trazer a luz, a verdade, o consolo, né?
a prática do bem como um todo, né? E aí nós vamos entrar dentro do tema de hoje, que é a aliança da ciência e da religião. E dando a introdução, lá no item 8 diz assim, na abertura: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio que é Deus, e não podem se contradizer. Então quer dizer que dentro das criações de Deus, ele deu dois parâmetros, né? Ele deu o conhecimento para que nós pudéssemos progredir, para que nós pudéssemos evoluir e nós pudéssemos ao mesmo tempo ter um bem-estar para todo mundo, cuidando do nosso material, do nosso físico. E temos a estrutura da religião que também veio ao nosso encontro, né? Regulando a questão dos nossos valores morais, né? do nosso caráter. E vamos ver assim, separadamente, o conceito do que é a ciência, de uma lógica bem mais simples, né? Simplificada, e do que é a religião. A ciência é um conjunto de conhecimento comprovável e experimentável. Ela vem buscar trazer a nós o conhecimento, né, sobre tudo aquilo que abrange o mundo físico, sobre tudo aquilo que é material. Então, quer dizer, a ciência nos abre uma grande possibilidade de nós podermos avançar, de poder progredir dentro de várias áreas. Dentro da evolução, dentro da área da saúde, do meio ambiente, das comunicações, da criação, da produção de energia, né? E tudo isso com aquele bem comum de nos proporcionar um bem-estar, uma certa comodidade, né? Vamos assim dizer. E dentro do conceito da religião, é aquela crença que nós temos numa força superior, né? Um ser superior. É aquele elo que nós temos de nos religar a Deus, de nos conectarmos à espiritualidade, né? Conduzidos por aquele combustível que nos move e que nós chamamos carinhosamente de fé. E a religião é o nosso medidor, é o nosso pilar, é o que nos traz, é o que nos conduz aos ensinamentos, a termos uma boa conduta moral. É aquela ponte, aquele elo que nos conecta diretamente a Deus e conecta aos homens à espiritualidade. Então, vamos refletir um pouco, pensar o que motiva esse vazio existente entre a ciência e a religião. O que é que causa? Num primeiro momento até parece ser simples a gente levantar esse questionamento, porque parece tão simples, nós temos a união entre a ciência e a religião, mas nós temos a consciência que os homens, eles colocam imposições, eles colocam barreiras, tanto no lado da ciência, tanto como no lado da religião, né? Porque ambas as partes, elas têm um ponto de vista exclusivo. Essa é a minha verdade e ninguém muda, né? Cada um carrega consigo a sua própria verdade. E por não ter um entendimento, por não buscar um esclarecimento, elas acabam se afastando, se repelindo mutuamente. Por isso existe esse distanciamento, pelas barreiras impostas pelos homens. E desse conflito acabam abrindo portas, acabam abrindo caminhos que levam os homens a terem incredulidade. Eles levam à descrença e até mesmo à prática da intolerância, né? Se eu não entendo o próximo, então
estou sendo, de uma certa forma, intolerante, eu estou sendo, de uma certa forma, como posso dizer, me fugiu a palavra da cabeça. Incompreensível, vamos botar assim. E nós temos uma visão que a religião e a ciência, elas possuem posições contrárias, caminhos contrários no mundo. Cada um segue seu próprio rumo, tá? Porém, nos dias atuais, a gente tem percebido que a ciência e a religião elas têm se aproximado aos passos lentos, mas elas têm procurado a se conectarem, né? Mas nem sempre foi assim, porque tempos atrás sempre surgiu aquele questionamento de ideias, de princípios, de ideais, de conceitos, tá? Que alimentavam essa função desse conflito. O que a religião geralmente pregava via ciência e batia de encontro. Se a ciência está dando um conceito, a religião chegava e batia contra. Está errado. Está indo contra os princípios de Deus. E ao mesmo tempo era o contrário, que a religião pregava de um lado, a ciência ia lá, batia de frente novamente. Então sempre tinha a verdade exclusiva, a verdade somente de um lado e nunca do outro. Porque não conseguiam reconhecer-se o valor existente no outro lado. Elas não conseguiam aceitar as condições impostas daqueles que estavam em condições opostas um ao outro, né? E a ciência ela busca encontrar as origens dentro do lado físico, do lado material. Enquanto a religião, os homens buscam se aprofundar nos estudos, buscar o conhecimento dentro das leis de Deus, dentro de tudo que abrange o plano espiritual. E conforme a gente vai conversando, a gente vai analisando, a gente percebe nitidamente essa lacuna, esse vazio que existe entre uma e outra. Elas andam paralelamente, como eu disse anteriormente, né? Mas nunca sem totalmente se completarem, sem se fundirem. Porém, se a gente parar para analisar, elas são frutos de uma mesma criação. Então, a ciência e a religião, elas vêm para unir-se, elas vêm totalmente para se complementar entre si. A lei que rege tanto o mundo material, o mundo físico, e a lei que rege o plano espiritual, eles são frutos de um mesmo Criador. Ambas advêm de Deus. Elas são criações que tratam diretamente das leis de Deus, né? E se elas vêm de um mesmo Criador, por que elas possuem esse conflito entre si? Por que esse desgaste tão grande entre a ciência e a religião? É o fruto do ego, da vaidade. O homem, onde ele mete a mão, sempre alguma coisa ele acaba estragando, né? A religião ela tem uma dificuldade muito grande também de aceitar os conceitos da ciência. Porque supostamente a religião, ao aceitar os conceitos científicos, elas vão estar indo de encontro elas vão estar negando as suas próprias bases, elas vão estar negando a sua própria origem, né? E temos aqui um exemplo que a gente poderia falar da questão da origem da humanidade, né? Então a gente vai para os dias atuais, vamos falar de Adão e Eva. Hoje, será que é concebível a gente ter aquela ideia de que um único casal ele foi responsável, ele foi a origem de toda uma humanidade? A ciência, através dos estudos, foi e comprovou que
seria, de uma certa forma, impossível. A gente sabe que os homens se originaram da raça adâmica, né? Somos frutos de uma raça e não de um único casal. Aqui no livro dos Espíritos tem uma pergunta que vem complementar esse exemplo. Lá na questão 50 diz assim: a espécie humana começou com um só homem? E aí os Espíritos respondem: não. Aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro e nem o único que povoou a terra. Então, nessa pergunta, Kardec nos responde de uma forma diferente. Ele vem nos explicar todo o ponto de vista que é referente à ciência, mas sem abrir mão, sem abandonar o lado da religião. Kardec conseguiu manter o equilíbrio entre as respostas. Todos somos criação de Deus, mas nós somos fruto da realidade de uma raça e não de um único homem. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio que é Deus e não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma é necessariamente errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. E a incompatibilidade que se acreditava ver entre as duas ordens de ideias prende-se no defeito de observação, e há muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Né? Então, nós percebemos aqui, ó, se Deus que é o Criador de todas as coisas, se Ele é o Criador da lei que rege todo o universo, Ele não poderia ter alterado as leis a seu próprio favor. Concordam? Partindo do princípio que as leis divinas elas são totalmente imutáveis. Do contrário, só o fato dele ter alterado a própria lei já mostra então que ele não seria Deus. Que ele estaria alterando aquilo que nos foi ensinado e que nós acreditamos. As leis de Deus, elas são imutáveis. Porque se ele criou todas as coisas de uma forma perfeita, com toda uma perfeição, ricas em detalhes, por que ele teria que alterar uma obra para poder produzir e criar uma outra? As leis, a gente estava falando agora que ela é totalmente imutável, ela tem a imutabilidade. Então ele precisa seguir a sua própria lei. E partindo desse princípio, então, nós precisamos deixar de nos apegarmos a uma verdade absoluta. Né? Nós temos que entender sempre o que é que o outro lado está querendo nos ensinar, o que é que o outro lado está querendo nos propor. Qual a mensagem que estão querendo nos passar? Abrir a mente. E se nós parar para pensar, o fato de nós aceitarmos todos os questionamentos vindos da ciência, o que é que ela mudaria a grandiosidade de Deus? O que é que ela diminuiria? E nada. Hoje, mais do que nunca, a ciência nos dá as condições de explorar partes do universo que algumas décadas atrás para nós seria inimaginável. Nós não conseguiríamos dimensionar. A ciência cada vez mais explora, desvenda todo esse universo que nos cerca. E juntamente com cada descoberta feita pela ciência, ela traz juntamente
a grandiosidade do nosso grande arquiteto do universo, né, que é Deus. A ciência nos traz a comprovação que Deus é muito maior que a nossa compreensão possa alcançar. A ciência não diminui nada a religião. A ciência não tira em nenhum momento a grandiosidade da obra de Deus, que é nosso Pai Criador. E a cada dia mais nós descobrimos como Deus é maravilhoso em toda a sua magnitude, em toda a sua criação. Deus, ele é muito maior que a nossa capacidade possa compreender, né? Ele vai muito além da nossa compreensão. Então nós precisamos expandir a nossa mente, de estarmos atentos, de ver tudo isso que nos é apresentado nos mínimos detalhes no nosso dia a dia. Nós conseguimos, pelo menos, tentar ver essa questão com outro olhar, com uma outra ótica. Se Deus está presente literalmente em tudo no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes. Porém, nós temos o outro lado, nós temos a ciência da dificuldade que o homem tem de absorver, de entender, de aceitar todas as questões que vêm da religião. De tudo aquilo que está fora do controle do homem, de tudo aquilo que vem do desconhecido. Né? Como o homem ligado à ciência, não te digo todo, mas pelo menos uma boa parte, eles são céticos, né? Aquela questão, eu só acredito vendo, né? Eu só acredito comprovando. Eles não conseguem mensurar, eles não conseguem apalpar. Então, se eu não consigo entender, logo eu não compreendo, se eu não compreendo, eu não aceito. Né? Aí, temos aqui a questão de um exemplo relacionado à física. Né? Da teoria que todo o universo foi criado a partir de uma grande explosão, o Big Bang. Alguém entre nós já conseguiu presenciar uma explosão em grande escala? E nós talvez conseguimos imaginar que a partir dessa grande explosão, conceder a ideia do resultado que, aliado a milhões e milhões e milhões de anos, todo o universo foi formado a partir dessa explosão, e que toda a criação do universo veio literalmente à obra do acaso. Seguidamente nós falamos aqui, que a gente bate na mesma tecla, que o acaso não existe. Tudo tem propósito, tudo já vem predestinado. Então nós não vamos colocar aqui a dúvida da teoria do Big Bang. A gente não vai botar em dúvida a questão da criação do universo vindo através dessa grande explosão do Big Bang, né? A gente não vai botar em dúvida a questão do que a ciência nos comprovou. Porém, nós temos aquela inteligência, nós temos a racionalidade. A gente sabe que por trás da obra de toda a criação tem uma inteligência suprema, tem uma inteligência maior responsável por tudo isso, né? Os tempos são chegados em que os ensinamentos de Cristo devem receber o seu cumprimento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, gente, trabalhando a língua, deve inteirar-se do elemento espiritual, em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, e essas duas, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos.
Então, o homem, quando vem para cá, quando o homem vem aqui para a Terra, ele já vem com aquele objetivo de buscar a evolução, já vem com o objetivo de progredir, né? Então, quanto mais estudo, quanto mais conhecimento eles adquirem, mais pesquisas serão feitas, resultando no maior desenvolvimento e beneficiando a todos nós. E quanto maior o desenvolvimento científico, fica então uma questão. De onde é que parte, de onde é que surgem essas ideias no nosso... colocadas em prática no nosso dia a dia? De onde é que vem essas criações? Quem é que projeta? Porque nada vem da obra do acaso. Simplesmente eu pensei, fui lá e fiz, né? Então, quem é que induz esses questionamentos, essas ideias de criação? A gente sabe que tudo isso por trás tem aquela grande inteligência. O pensamento, a criação de Deus, né? Que coordena todo o universo. E ao levantarmos esses questionamentos, de perguntarmos de onde partem essas ideias, de quem é responsável por essas criações, ao levantar esse questionamento, a gente não está diminuindo o ponto de vista científico. Todos nós, espíritos, viemos para esse planeta já com um plano reencarnatório, né? A gente já vem com aquele planejamento existencial. Nós temos uma preparação antes de virmos, de chegarmos aqui à Terra. Então a gente já vem já com aquele intuito de evolução, como eu disse lá anteriormente, né? Os grandes cientistas que vieram para cá, para a Terra, eles já vieram com essa missão de se programarem. Eles, lá no lado espiritual, eles já tiveram estudo, eles pesquisaram, eles já tiveram conhecimento bem além do que nós possamos compreender. Então, somente com a chegada deles, com as ideias que eles vêm executar, eles já vêm com esse propósito. Nenhuma criação, nenhuma ideia, nenhum planejamento é obra do acaso. E aí nós percebemos, nós temos a dimensão da ligação de que tudo que existe dentro do universo está interligado perfeitamente. Tamanha a grandiosidade da obra de Deus. Cada um cumpre com aquele propósito que foi aceito, né? Que foi previamente acertado. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, e se quiserem resistir em algum lugar, já eles se abandonarem. E há poucos dias nós falávamos da oportunidade que nós temos de virmos para a Terra, para nós podermos cumprir a nossa missão, de cumprir os nossos objetivos, né? E muitos de nós, boa parte dos nossos irmãos, acabam falhando, ficam estagnados, acabam se desviando por outros caminhos, por A ou por B, e acabam deixando de cumprir a missão, aquele objetivo que ele tinha se proposto. Mas a gente sabe que terão outras reencarnações, que terão outras oportunidades para que aquela falta, para que aquela missão seja novamente concluída, né? Vão ter uma nova chance. Mas se a gente olhar para o outro lado, felizes são aqueles que conseguiram chegar aqui na Terra e dizer, bom, olhei para trás, voltei para a pátria espiritual, sentido de dever cumprir a minha missão. E para aqueles que falharam,
Será que Deus atrapalhou esse processo? Não. Deus jamais ele vai colocar obstáculos nos nossos caminhos sem que a gente possa vencê-los. Ele jamais vai colocar obstáculos sem que a gente possa superá-los. Se estão ali, porque a gente tem condição de concluir. A gente consegue passar por cima e dizer, bom, é hora de encarar e vamos em frente, né? Não tem o que fazer. Porém, o que é que nos atrapalha? O que é que nos impede de concluir as nossas missões? Quem é responsável por essas falhas? A nossa autossabotagem, a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos medos, a nossa ansiedade. A gente coloca elas em primeiro lugar antes da gente começar a concluir nossos projetos. Tudo como uma desculpa, né? Uma desculpa, exatamente. Não dá por isso, não dá por aquele outro. A gente põe sempre um que antes de iniciarmos os projetos, né? E é o que exatamente em colocar obstáculos, desculpas para a gente não ir à frente, ir adiante, ela acaba impedindo de nós termos uma visão mais ampla, né? A gente conseguir ver as questões dos nossos problemas por uma outra ótica. Então a gente fica atento, a gente fica conectado, sempre focado no mesmo ponto. Por isso que às vezes é bom a gente conversar com outras pessoas, que todo mundo que está de fora tem uma outra visão, né? O ponto de vista geralmente desistimos antes de tentar, né? Antes de tentar. É porque não vai dar certo, eu não vou fazer. É isso aí, mais ou menos. E toda uma revolução moral que se opera nesse momento e trabalha os espíritos que depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. E as consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei criada por Deus. Então, o Espiritismo, ele, como eu falei lá no início, ele nos traz a luz. Então, o Espiritismo vem cumprir esse papel, ele vem preencher esse espaço, essa lacuna que existe entre a ciência e a religião. E somente a doutrina espírita, a gente sabe que ela vem atrelada a três pilares de sustentação, porque a doutrina espírita ela é filosófica, ela é científica e ela é religiosa. Então ela vem selar esse espaço existente, ela vem cumprir com a missão de unir. E a doutrina espírita ela possui esse aspecto mais amplo, ela consegue manter essa coexistência harmônica entre esses três pilares. Tanto a ciência, a questão filosófica e a questão religiosa, elas se casam perfeitamente entre si. Então a doutrina espírita, ela traz para nós o conhecimento, ela nos traz as respostas de tudo que envolve o mundo espiritual e ao mesmo tempo das questões do mundo material, porque tudo que existe aqui dentro do plano material, do plano físico, está diretamente relacionado ao mundo espiritual. Nós fazemos parte do plano espiritual. Então é por isso que a doutrina espírita ela é maravilhosa, ela tem essa grandiosidade, ela abraça a todos nós, né? É todo um conjunto de conhecimento que chegam até nós através da espiritualidade. E por isso que nós devemos sempre buscar procurar o conhecimento, de procurarmos o estudo, de nos aprofundarmos dentro da doutrina espírita, de nos fazermos no dia a dia nosso questionamento, de perguntarmos o porquê das situações, de ampliar o horizonte
para a gente obter as melhores respostas. Tudo isso sempre dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, né? Que é a nossa base da nossa moral, da nossa fé cristã. E a doutrina espírita, ela nos proporciona, e ela sempre está a nos convidar para que nós possamos encontrar as respostas das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, dos nossos anseios. Então, essa é a minha mensagem. Então, eu espero que todos nós possamos ver a ciência, o auxílio que ela vem proporcionar a todos nós como uma forma de progressão, de evolução, de bem-estar, né? Mas sem esquecermos que toda a obra, toda a criação do lado material, elas partem diretamente da obra do Criador, né? Da obra de Deus. Então, essa aqui é a minha exploração, é a minha mensagem que eu transmiti, apesar do nervosismo, como sempre, eu acho que cumpri a minha missão. Muito bem, bem explicado. Muito bom. Não sei se tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar. E a aliança, né? Aliança é uma palavra forte, né? A união dos dois. É o casamento, O casamento. exato. O Evangelho sempre fala sobre a aliança, sobre o casamento. É a união. A ciência e a religião devem caminhar juntas, né? O bem-estar com o benefício de todos, né? Justamente por ser uma criação de Deus, então elas não poderiam se contrapor uma à outra. Esses cientistas, todos antes de reencarnar, eles já sabiam no plano espiritual, eles aceitavam, né, a religião. Só que chega aqui, depois encarnado, fica mais... Eles esqueceram essa parte. Somos nós que eu acho que acabamos nos desviando do caminho, a gente acaba esquecendo do propósito. Então a gente, às vezes, pela vaidade, é a minha criação. Sim. Sou eu que fiz, então a gente esquece da questão que tudo tem a indução, tudo tem aquela função de inspiração do plano espiritual. E muitos hoje em dia estão aceitando, né? Já está mudando, aos pouquinhos está mudando. Tem médicos que acreditam em Deus, que antigamente nem o médico podia falar em Deus porque eles não acreditavam. Tem muitos que já acreditam. São espíritos. E usam, né, o espiritismo, né, na recuperação. Principalmente na questão da cura, a questão da religião, da fé, ela vem associar e contribui muito na E na recuperação medicina da mesmo, defesa. né? Tem muita coisa que eles não conseguem provar, né? Então acho que aí que partiu que eles começaram a acreditar um pouco do que Na espiritualidade. na espiritualidade. E o espiritismo não vem como religião, ele vem como uma doutrina. Uma doutrina. Justamente por isso, porque ele é uma ciência. É uma O ciência. espiritismo é uma ciência. Por isso Se prova com muitas coisas que, pelo menos a religião católica, antigamente, tudo, por exemplo, um trovão era Deus que estava bravo. Não deixavam que os cientistas ficassem. E por isso Então, veio essa não aceitação também. Não veio, claro, É de lá atrás. até porque a Igreja Católica, pelo menos, usava o medo, principalmente o obscurantismo da Igreja, que é como uma forma de domínio mesmo das pessoas, dominar a população. Porque, Isso, olha, as não pessoas pode fazer porque... Né, tem não medo pode a Deus, fazer, tem não medo, tinha que saber o porquê. Por isso, essa rivalidade, eu acho, entre a religião E a ciência. e a ciência. Porque a Isso. ciência te abria o caminho, te Claro, mostrava outra mostrava forma. outra forma. Enquanto a Então, outra tu te não mantém. tinha Isso não era assim. Não podias dominar, porque estava... Enquanto a religião te Vem de mantinha lá, no né? enclausuramento, ela te mantinha na ignorância, né? Exatamente, essa É o era... temor que tu tinha que ter medo e não e pronto. É assim e pronto, né? Não tinha outra explicação. Manter o domínio. E a ciência veio trazer outra explicação. E aí foi
E a própria o espiritismo, ele é científico. É Ele científico. explica muita coisa. Allan Kardec A gente nunca faz quis questionar, a que... gente faz mostra- perguntar, ele está na comprovação. Allan Kardec nunca quis que o espiritismo fosse religião, né? Tanto que ele fez vários experimentos assim que Ele comprovaram queria que fosse sempre ciência e filosofia. A base da doutrina é toda sobre estudo, sobre pesquisa, sobre a busca do conhecimento. Por isso essa união. Por isso essa união. Por isso essa Por isso, aliança, né? exatamente, casa perfeitamente. Pra casar mesmo. Deixa eu ver se eu tô Eu não sei se tá. Qual é a sua certeza? 20 para as 4. É rapidinho. Vamos fazer uma outra. Vai fazer, né? Vai fazer, né? Então vamos, se não temos mais nenhum comentário, vamos encerrando por hoje, agradecendo a essa exposição do Daniel, tão explicativa, que deu para entender bastante, assimilar o que é ciência, o que é religião. Agradecer então por estar aqui, por mais um dia, agradecer a nossa saúde, como sempre, agradecer essa casa, os trabalhadores dela, os irmãos desencarnados que se encontram aqui sempre para o estudo, para o atendimento. Pedir a Deus que proteja a todos nós, a esta casa, a esta cidade, a este país e a este planeta. Obrigada, que assim seja. E assim seja, graças a Deus. Agora,